dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal O Caminho. E a ideia de hoje é não esmorecer. Um dos versículos que eu mais gosto assim, de ler, de ouvir, foi quando Moisés já não fazia mais parte da liderança de Israel, porque já tinha morrido, e Josué assumiu. E Josué assume o lugar de Moisés. E Deus fala com Josué. E ele fala assim para Josué, lá no capítulo 1 de Josué, versículo 9. Ele fala assim: Josué, seja forte e corajoso, não desanime, porque eu estou contigo. Esse versículo, com poucas palavras, eu acho que você tira muito ensinamento, muita fé, porque só basta uma palavra de Deus, para que você se sinta seguro, confiante no que vai acontecer. Ele falou assim: porque eu estou com você. E nessas poucas palavras você pode ver que ele fala assim: não quer dizer, pelo fato de eu estar com você, que algumas coisas não vão deixar de acontecer. Algumas coisas que no meio desse caminho pode até dar o ar que não está dando certo, porque ele fala assim: não desanime. Se ele está falando não desanime, quer dizer que algumas coisas podem vir a acontecer com um tom para desanimar você. Mas ele fala assim: mesmo assim eu vou estar com você. Porque Deus, ele não olha a circunstância, ele olha o final do propósito, né? E o propósito de Josué era devolver a terra para o povo. Então as circunstâncias, viriam circunstâncias um pouco mais difíceis, né? Porque eles passam por muitas batalhas. E então a coisa de Josué era só crer. Era só crer, acreditar. O propósito de Deus estava se cumprindo. E lembrando que antes de Deus falar com Josué, mas Josué dentro de si, ele já tinha uma confiança muito grande em Deus. Porque quando Moisés, ele manda os 12 espias para ver as terras que eles iriam entrar, dos 12, só 2 falam assim: não, a gente consegue. A gente consegue porque nosso Deus é conosco, né? E lembrando que, se você ler bem aquela história, você vai ver que não foi uma iniciativa de Moisés mandar os 12. Foi o povo que queria ver o que viria por lá pela frente. Então Josué e Caleb são os 2 que falam assim: a gente consegue. A gente vai moer eles. E Davi também é o mesmo jeito, ele fala da mesma coisa quando ele vê o gigante. Fala assim: não, ali eu derrubo ele. Então são pessoas que te dão um norte muito grande. Só basta você crer em Deus. E primeira coisa, antes das coisas começarem a acontecer, ele fala assim: algumas coisas que você precisa fazer, que às vezes você precisa entrar num alinhamento com Deus. Então você mesmo precisa se consertar, você precisa ver, ele deixou muitos mandamentos de conduta, de caráter, né? Só se consertar é tão simples. Se policiar. Para que você começar a ver as maravilhas de Deus, ver a glória de Deus, o sobrenatural de Deus. Isso que ele fala assim: você vai vir coisas difíceis, vai vir coisas que pode esmorecer um pouco sua fé, mas faz parte da circunstância. Não foi isso que Jesus falou para Lázaro, quando ele está chegando lá, e Lázaro já está há alguns dias já no sepulcro, ele fala assim: creia apenas, né? Que hoje vocês vão ver a glória de Deus. Não é a circunstância, é o final do propósito. E o final do propósito ali era ver a glória de Deus.
Então, assim, por mais que às vezes uma circunstância seja difícil na sua vida, você não pode desanimar, você tem que crer. Crer que Ele é contigo. Eu vou falar de uma determinada que aconteceu em relação à minha esposa. Minha esposa, acho que na época da pandemia, ela ficou um pouco chateada, né? Um pouco cansada da situação, e ela começou a ter medo de toda aquela situação fosse acontecer alguma coisa com ela, né? E ela falou assim, eu tenho medo de não ver meu filho crescer, eu tenho medo disso. E eu lembro de uma vez que ela teve um sonho que ela via meu filho já maior entrando na sala falando com ela, e ela também já via minha filha. E eu acredito que Deus, quando Ele dá essas coisas, é só pra gente ter um conforto, que Ele é com a gente. E eu falei pra ela, eu lembrei dela do sonho. Eu falei assim, lembra daquele sonho que você via Daniel entrando? Aquilo não é de você, aquilo é de Deus. Porque toda vez que você vê as pessoas que conversam com Deus, o que falam com Deus, falam assim, e Ele falou no meu coração. Ele falou no íntimo da pessoa. E quer ver coisa mais íntima? É um sonho. Você pode ver que José também, ele tem um sonho. Ele via os feixes se curvando no dele. E ele entendeu que aquele sonho era algo que eu ia fazer, que eu ia engrandecer naquela terra. E ele viveu sobre aquela palavra daquele sonho. E ele não esmoreceu sobre aquilo. Então todos homens que seguiram a vontade de Deus, eles passaram por problemas, como José passou por problema, Moisés passou por problema. Mas você pode ver que eles não esmorecem. Jesus passa por uma grande angústia no Getsemane, né? E a pisada que ele dá quando ele se levanta para enfrentar a caminhada que ele ia passar, é isso que está se falando, né? Seja forte e corajoso, né? Não esmoreça. Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo. As coisas que vêm no seu coração, que te encorajam, que te levam para frente, você acha que o inimigo ele quer te encorajar alguma coisa? Será que ele quer animar você para alguma coisa? Tenha certeza que quando vem esse impulso, que as coisas vão dar certo, que aquilo que está no seu coração, que pede para você andar com Deus, que pede para você seguir a vontade dele, que fala que o caminho que você está andando, o caminho que está no propósito de Deus, esse vai dar certo, por mais que você esteja vendo as coisas difíceis, tenha certeza, porque é a voz dele no seu coração. Simplesmente, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje aqui no Diário de Motocicleta, no canal Caminho. Simplesmente, seja forte e corajoso, não esmoreça, porque Deus é contigo. Então, até o próximo Diário de Motocicleta. Fica com Deus e vai seguindo a gente.